Fala, nação flamenguista. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, a briga pelo brasileiro tá intensa, né? Mas os adversários aí, né, do Flamengo, né? Principalmente o Cruzeiro aí, perdeu para o Santos. Isso ajudou muito ao Flamengo se manter ali na liderança e abrir mais pontos de vantagem, né? Palmeiras que vem logo em terceiro. É um time que vem ganhando as partidas aí, né? E tentando encostar no Flamengo. Vamos ver aqui, pessoal, informações sobre esse Flamengo de hoje, sobre a briga pelo Brasileirão e mais notícias, beleza? Que tiver eu trago para vocês ao decorrer do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Mais delongas, vamos ao vídeo. E de novo o Flamengo, de novo o Palmeiras, Cruzeiro também querendo essa ponta da tabela. E aí, quem vai levar? Falta um turno ainda. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro trouxe movimentações importantes na briga pela liderança. O Flamengo recebeu o embalado Mirassol e precisava dar uma resposta após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Antes da partida, gritos de "o brasileiro virou obrigação" no Maracanã. Dentro de campo, Léo Pereira e Plata garantiram a vitória do rubro-negro, que chegou aos 40 pontos. Mas apesar do bom primeiro turno, Felipe Luiz reconhece que o campeonato é longo. São bons números, claro que poderiam ter sido melhores, mas também poderiam ter sido piores. Para mim, não significam nada, a não ser que temos que ganhar o próximo. Eu acredito que para ganhar um campeonato nacional, um campeonato de formato de liga, você tem que primeiro, começar bem, porque depois fica muito difícil você não poder ceder pontos em nenhum momento, e ser o mais consistente possível nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar. Com o triunfo no sábado, o Flamengo se isolou na liderança e jogou a responsabilidade para o Cruzeiro, que recebeu o pressionado Santos. Vindo de classificação na Copa do Brasil contra o CRB, a Raposa abriu o placar no Mineirão com gol de Fabrício Bruno. Mas no segundo tempo, o Peixe conseguiu a virada e venceu por 2-1. Depois de começar o campeonato com 8 jogos seguidos sem perder em casa, o Cruzeiro sofreu a segunda derrota seguida como mandante. Com o resultado, a Raposa perdeu a chance de seguir na cola do líder Flamengo, que agora tem 3 pontos a mais e um jogo a menos que o Cabuloso. Eu sou o principal responsável quando nós perdemos, e hoje, como eu já vos disse, houve muitos erros técnicos e muitos dos jogadores que normalmente não erram dessa forma. Eu penso que o cansaço dos 3 jogos seguidos, alguns deles não estavam 100%, e eu no fechar disse aos jogadores, quando não estamos a 100%, às vezes temos mais dificuldade de fazer as coisas bem. Quem também entrou na rodada precisando dar uma resposta ao torcedor foi o Palmeiras, que vinha de eliminação para o rival Corinthians na Copa do Brasil. O Verdão recebeu o Ceará e começou atrás no placar. Mas na segunda etapa, Flaco Lopes e Vitor Roque garantiram a virada alviverde. Apesar das críticas e xingamentos que sofreu no derby, Abel Ferreira voltou a destacar sua relação com o clube. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. O meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta. Isso é que é o mais importante agora. Foi apenas o primeiro turno de um campeonato longo. Mas será que já é possível cravar que a briga pelo título ficará restrita a Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras? Tá sim a briga, olha só. O Flamengo tem 40 pontos em 18 jogos. O Cruzeiro já encerrou o turno. 37 pontos, já fez os 19. O Palmeiras tem 36 e 17 jogos. Bahia, 30 também, 17. Botafogo 29, Mirassol, que campanha 28, São Paulo 28, Bragantino 27, Fluminense e Atlético Mineiro 24. São os 10 primeiros, daqui a pouco a gente fala da parte de baixo. Mas a pergunta é essa, André, olhando assim, você acha que são esses
três primeiros, porque ó, o Bahia tem 30 pontos, mas 17 jogos. Em tese, teria 36 nos 19. Se vencer, o torcedor imagina, né? 2 vitórias. E o Palmeiras, criticado até com essa crise com a torcida, tem 2 jogos a menos também do que o número de rodadas, né? Então, ele pode ainda ser campeão do primeiro turno. Sim. A briga, você acha que está entre esses 3? Eu acho que a briga está, de fato, entre Flamengo e Palmeiras, por enquanto, né? Temos um turno, praticamente, embora os times tenham jogos, número de jogos diferentes, temos um turno aí para ver se é isso mesmo. Mas eu acho que a briga, por enquanto, tem 2 candidatos. São eles, o Flamengo e o Palmeiras. Eliminados na Copa do Brasil, deram respostas diferentes na rodada do fim de semana. O Flamengo muito bem contra o Mirassol, que é um adversário difícil, é a surpresa positiva. Daqui a pouco eu falo qual é a surpresa negativa do campeonato. O Palmeiras também venceu, de virada em casa, o Ceará. A resposta não foi tão boa, porque o clima no Palmeiras é completamente diferente. Teve atentado de supostos torcedores, enquanto o time terminava a sua preparação para o jogo desse fim de semana. Enquanto o Maracanã recebeu um ótimo público, o Allianz Parque recebeu um público pequeno em relação ao que é normal. Os ambientes são diferentes, mas esses continuam sendo os principais times do futebol brasileiro. Isso significa que o Cruzeiro não pode chegar, o Bahia não pode continuar ali em cima, o Botafogo não pode fazer uma arrancada? É claro que sim, mas eu acho que o Cruzeiro mostra nesse período recente uma irregularidade que é preocupante para quem pensa em disputar o título, e isso não quer dizer que o Cruzeiro não possa terminar o campeonato numa ótima colocação, classificado eventualmente à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, mas para troféu, por enquanto, eu acho que Flamengo e Palmeiras não têm companhia. Bom, e o Palmeiras tem um reforço. Posição. E aí eu quero perguntar para os 4, mas até mais para os 2 técnicos. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um grande time. O trabalho do treinador é muito bom. Ele tem... A Glenda foi muito feliz quando disse aqui que o Flamengo não tem um banco de reserva, tem um sofá de reserva confortável. Mas um gol só o zagueiro que faz, como é que fica isso? Aí vem a jogada, o cruzamento, esse é o segundo gol. Esse já é o segundo gol. Aí tá certo, foi de ataque. Tá vendo o primeiro gol, o cruzamento? Não, o Pereira sobe de cabeça e faz o gol. E tem se tornado uma prática, uma coisa que acontece muito com outros clubes também. Qual é o problema do Flamengo dominar o jogo e não estar conseguindo fazer os gols? Por favor, quem quiser falar. O Ortiz também é bom, faz gols de cabeça. Os 2 zagueiros são bons de cabeça. Falcão, isso que Fica à vontade. o Galvão é o seguinte, eles têm 11 gols. O Ortiz tem 4 gols, o Pereira tem 4 gols na competição e ainda tem como é o nome do garoto, o zagueiro que está machucado? É o Danilo, né? Tem 3 gols. Então, os 3 zagueiros têm 11 gols. Mas então, eu sei, mas o trabalho é feito para se fazer gol, zagueiro fazer gol de bola cruzada na área e fazer gol de bola parada. Quando você tem o domínio, Luxemburgo, você como técnico, o que você ia falar com os caras? Gente, vocês dominam, cadê o gol? Tem que ter as características dos jogadores, né? Eu vi agora o Rascaeta, esse passe do Rascaeta foi uma covardia, né, cara? Deu uma trivela ali, que coisa linda. Assim, o Galvão, presta atenção. Quando você tem, por exemplo, o Palmeiras, né? Você vai ganhar o jogo, ganhar uma Copa do Mundo, né? Roberto Carlos e Cafu, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Cara, tem que ter mais jogador que faça gol. Você acha que o Cebolinha é jogador artilheiro? Não é artilheiro. O outro é artilheiro, o outro... Agora, quando tá Bruno Henrique jogando, quando tá o Pedro jogando, são mais jogadores que fazem gol. Então, isso muda bastante. Então, hoje, o Flamengo hoje domina o jogo, mas para botar a bola para dentro tem uma dificuldade. Ou, no caso, são jogadores que deveriam estar fazendo mais gols. Mas claro. Porque não está acontecendo. O Cebolinha nunca foi um jogador de fazer gol, de fazer muito gol. Nunca foi. Quem está fazendo menos do que sempre fez é o Pedro, que está aí nesse processo de Pedro está no processo de parava como artilheiro ali. Pedro está no processo de recuperação. Exato. Está voltando. Mauro, quantos gols tem o Flamengo no campeonato? 33. O Flamengo é o time que mais fez gols. É o melhor ataque. É o melhor ataque. Mais defesa, né? Não, Paulo. Tem a melhor defesa. 33 gols. O que eu estou dizendo é o seguinte. Um dos gols mais bonitos que eu vi na história
foi uma tabela de cabeça de um volante com meio atacante. Centeral, né? Volante não dá. Mas centeral. Centeral? Não, volante não dá. O que é? Volante não, centeral. Ah, mas não foi. Sei. Foi você e quem? Escurinho. Então. E toca de cabeça aqui, toca de cabeça ali. É bonito pra caramba, um tocando pra lá, tocando pra cá. O que eu disse, Falcão, o Flamengo começou com um ataque poderosíssimo. De alguns jogos pra cá, os times se fecham e o Flamengo perdeu a entrada. Então começou a fazer gols de cobrança de escanteio, de bola parada com os seus zagueiros. E não chutando de fora da área. Aí, esse é o grande diferencial. Não, os jogadores de meio campo dos times, os atacantes é mais marcado. Então, os volantes, no caso, jogadores de meio campo, jogam mais atrás, eles vão chegar sempre de frente para bater. Mas não batem. É difícil achar alguém que chegue batendo um jogador de meio campo. Essa rodada até foi uma rodada de bom número de assim, gols numa rodada só. 32 gols. Aí é fácil fazer a conta. 10 jogos, 3,2. 3,2 gols por jogo. Assim, você está falando é uma realidade, mas é assim, o Flamengo é o líder da competição, está na frente, né? E você treina o quê? Zagueiros, bola parada. Tem que ser usado o zagueiro para bola parada. Tem um treinador especial para isso, então, tem que ter, que é o Rodrigo Caio. Isso aí, então, A chegada do Rodrigo é isso aí, Calvão. Isso também está dentro do contexto de um time de futebol. Jogadores de meio campo que façam gol. Os laterais do Flamengo não são laterais de fazer gol. Fazer muito pouco gols. Isso é uma dificuldade muito grande. Aí se você for vendo como equipe, ela é uma equipe muito equilibrada. Porque quando vai todo mundo jogar contra o Flamengo hoje, já entenderam o Flamengo e já é uma dificuldade do Flamengo agora ter aquela... Vai ter posse de bola, a bola vai passar para lá e para cá, mas aí você vai ganhar o Flamengo no final. Vai fazer a diferença com os jogadores que resolvem. Tem que ser dessa forma. Teve um gol agora no Mirassol, do Gabriel, que é o jogador de meio campo. Ele entrou e chutou e fez o gol. A realidade vê isso. Gabriel foi meio jogador campo, no Bahia. Bola. Meio campo tem que chegar na área, tem que entrar na área. Mas você, na Copa do Mundo, você entrou na área. O meio-campista tem que pisar na área. Tem que pisar na área, porque senão fica muito vazia a área. Eu gosto muito de números. Aí o Gabriel, Ele falou que foram 11 gols dos 3 zagueiros. É isso? Mas o Flamengo fez 33. Então temos... Não, mas há uma diferença. Calma, deixa eu só falar uma coisa. Para os últimos jogos, é isso que eu estou falando. Por isso. Então, 22 gols foram feitos por jogadores do meio para frente. 3 ou 4 times fizeram 22 gols no campeonato todo. Aí o Flamengo já tem 33. Ou seja, é que agora chamou atenção. Vai o zagueiro lá na bola parada e tal. Mas tem 22 gols aí que não talvez nasceram de outro esteja jeito. faltando alguma coisa para você furar a defesa do adversário, porque todos os times estão fechados contra o Flamengo. Gente, o Arrascaeta é um dos artilheiros. Estamos falando de gol da defesa, o Arrascaeta... Primeiras rodadas disparado, depois o menino do Cruzeiro passou, mas o Arrascaeta está lá ainda. Então, assim, pensando no campeonato como um todo, não é só gol de defesa. A saída do Gersinho também deu uma queda, porque o Gersinho estava sempre pisando na área e também, além de pisar na área, ele também dava passe. Ele era cada garçom também, né? Estava toda hora pisando na área e servindo o pessoal. Então, isso faz muita falta. Eu acho que com o time que tem, com os jogadores que tem, com o plantel que tem, com a capacidade do Felipe Luiz trabalhar e mexer de acordo com o adversário, eu imaginaria o Flamengo estar fazendo mais gols. Ter perdido muitos gols. Eu esperava mais também. Os atacantes e meio-campistas que chegam têm tido as oportunidades e não estão fazendo os gols. Exatamente. É por aí que eu digo. Mas o Flamengo, alguém tem dúvida que continua sendo um dos grandes favoritos ou um grande favorito para a conquista do time? Para mim é o favorito. Eu acho que o Flamengo é assim. Começou a abrir um pouco, porque o Palmeiras não está tão bem. Dentro da realidade do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro perdeu em casa 2 vezes. Dentro da realidade do Campeonato Brasileiro, com a dificuldade de ter o Flamengo, é o time com a melhor performance. Então, com os zagueiros fazendo gol, com o meio campo, e o ataque fazendo gol, mas vão ganhar de 4-5, não consegue ganhar de 4-5 toda hora. Eu tive um time, eu só tive ao longo da... brigando. Então, assim, os números são muito bons do Flamengo. Mauro, os números são bons, Mauro. Eu vou pedir para a produção ver, dos 10 últimos gols do Flamengo, quantos foram feitos por zagueiro. Por favor, depois a gente responde na frente. É só eu tô dizendo, esse momento. É um recorte agora. Esse momento é um recorte agora. Desse momento, porque o Flamengo sobrando. Não, o que eu queria completar é só o seguinte: eu tô nesse negócio de futebol jogando e técnico há bastante tempo, cara. Sim. Eu só conseguia fazer um time que ganhava todos os jogos de goleada. Só um time. Mas não consegue.
É muito difícil. Que Foi tinha o Palmeiras de 96. Que fazia 6-7, 6-7. Mas tinha Miller, Luizão, Djalminha, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. Muito jogador pra fazer gol. Então vai ganhar de bastante. Agora, se você não tem, não adianta, você não consegue ganhar. Então é muito Mas complicado. o Cruzeiro cara. que você treinou também não tinha que fazer gol. Fazia bastante gol, mas eu tinha Alex, eu tinha Alex, eu tinha David e Aristizábal. 3 jogadores que botavam a bola para dentro E o Maurinho que chegava toda hora. O Maurinho que fora. chegava, o Leandro que chegava. Entendeu? Então, Vocês estão falando a mesma coisa que eu. é isso aí. O Flamengo tem os jogadores para fazer isso. Está passando por um momento em que estão faltando gols que não sejam feitos. E alguns por jogadores zagueiro. que chegaram agora. Os números são maravilhosos. E Galvão, e alguns jogadores chegaram agora, falta o entrosamento, estão se conhecendo, faz parte do jogo. E outra coisa, a gente está falando do Flamengo, mas que equipe tem um Mirassol muito bem treinado. Por isso que está em 6º lugar. Ó, parabéns à equipe do Mirassol. Parabéns para o Mirassol. A campanha é espetacular. O que se pensava do Mirassol é que ele viria para lutar desesperadamente para não cair, para não voltar para a segunda divisão. Parabéns por essa camisa aí, olha essa Linda, camisa. linda. O 100 anos, é uma homenagem, né, estilizada da seleção de 70, essa camisa. Ele estreou porque foi a primeira vez da história que o Mirassol jogou no Maracanã. Então, Olha muito só. legal isso. Aí fizeram essa camisa especialmente para esse jogo. Tem 17 jogos, 3. Isso mesmo. A minha preocupação com o Flamengo, Galvão, é uma, certo? Foi no Campeonato Mundial que aconteceu e vai acontecer para frente. São jogos que precisa fazer o resultado que ali vai ganhar um campeonato. Sim. Vai passar. Ali é que me preocupa. Vai ganhar, certo? De 1-0. Agora vai ter o jogo decisivo. Aí que o negócio vai ficar mais diferente ali. Eu não gostei da participação do Flamengo contra o Bahia, que o time que tinha, os jogadores que tinham, ele poderia ter feito muito mais do que ele fez naquele jogo decisivo. Eu esperava até mais do Flamengo. Acho que é um time. O Flamengo tá atrás de goleiro, mas o salário do Bento é absurdo, mano. O cara ganha 3,6 milhões de reais. O Flamengo encara Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. Agora o foco do Mengão é a Libertadores. A equipe lidera a Série A do Brasileirão, né? Como a gente viu aí na reportagem aí do Galvão e do ESPN, né? O Flamengo é o principal, assim, o Flamengo e o Palmeiras, né? São times que mais pode brigar pelo título. O Cruzeiro já começou a perder. Provavelmente a mídia já tá tirando o Cruzeiro da briga, mas nós, como Flamengo, tem que pensar somente em ganhar e acabou, né? O goleiro Bento na mira do Flamengo. Nos últimos dias surgiu uma especulação de que o Flamengo estaria de olho na contratação de um goleiro. A ideia seria um reforço, né, para brigar por posição com o titular Rossi. Alguns nomes estão sendo ventilados. Hoje um novo arqueiro chegou a ser especulado nos bastidores do mercado, né? No mercado de transferência. De acordo com informações apuradas pelo setorista Fabrício Lopes, né? Bento que estava aí tá aí na mira, né? O Flamengo está buscando goleiro, mas o Bento ganha 3,6 milhões de reais na Arábia, velho. Lá pagam muito alto. Aqui o Fabrício Lopes, né? Bento, goleiro do Al-Nassr, parece não ter convencido o Jorge Jesus, né? Que pode seguir no time. O grande empecilho para Bento retornar ao Brasil são as cifras. Só se ele acertar, baixar o salário. Em julho de 2024, o Atlético Paranaense vendeu, né, o goleiro por 18 milhões de euros. E o salário do jogador é isso aí, né? Gira em torno de 3,5 milhões de reais por mês, pessoal. Por mês. Não é rescisão, não. É um salário. Agora imagine só. É muito dinheiro. Mas tem um goleiro também que pode ser também, né? O goleiro do Santos, né? O João Paulo, que não está sendo tão aproveitado. De repente pode ser contratado, mas não vai ser para ser titular, né? Claro, o titular é Rossi. Mas se o Bento vier, vai ser briga direta com o Rossi. Né? Os dois são muito bons goleiros, porém, o Bento ganha por mês praticamente um valor que é praticamente de uma compra de um jogador, assim, um jogador de menor porte, né? Jogador que não tem tanto destaque assim, mas pode evoluir mais dependendo de um treinamento. Mas ele ganha muito alto, mas também é um baita de goleiro, viu? Foi convocado para a seleção, né? Teve passagem aí se eu não me engano, pelo Barcelona, né? Também, né? Mas é muito alto o salário dele, beleza? Então, pessoal, por hoje é rapidinho, vamos... Pessoal, De La Cruz aí, né? Apareceu com proteção no joelho aí. Treina com o elenco do Flamengo já, né? Tá aí o De La Cruz. Com proteção no joelho, né? O volante Nico De La Cruz treinou com o elenco principal do Flamengo, né? No Ninho do Urubu, nesta segunda-feira. Danilo também avançou na recuperação.
e já faz atividade no campo, né? No entanto, ambos têm a presença incerta no duelo com o Internacional quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores, né? E sem jogar desde a derrota para o Santos, em 16 de julho, De La Cruz recentemente teve sua situação física exposta pelo ex-funcionário do clube, né, que foi o Runco, na época, sofrendo com problemas físicos. Nessa temporada, o uruguaio mal atuou, né? Mal atuou no Mundial de Clubes, jogou apenas na eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique, nas oitavas de finais. Além disso, atuou pelo Brasileiro contra o São Paulo e Santos. Assim como o Danilo, que ainda treina separado do elenco, o volante provavelmente deve ser relacionado para a sequência contra o Inter, né? Diferentemente de Pulgar, que após ter feito uma cirurgia no pé direito, se recupera e não tem previsão de volta. Então, por hoje é só. O Flamengo terá uma sequência de 3 jogos consecutivos contra o Internacional, como foi com o Atlético Mineiro, né? Que já virou até clássico. Mas o Internacional não é clássico, mas é um jogo difícil para o Flamengo, beleza? Tamo junto e até a próxima.